social. Então, Certo. o que que eu estou pensando aqui, Giovanni? Essa consciência da morte que você estava falando e tal, tarará, será que ela não se efetiva única e exclusivamente como uma consciência dessa morte, da morte do ser social, e não do corpo biológico? Não, porque, veja bem, é a questão da individualidade, certo? Isso é um É, processo contraditório, exatamente. né? Quer dizer, a individualidade é um produto do desenvolvimento da genericidade, né? Quer dizer, nas sociedades primitivas você não tinha tão desenvolvido esse desenvolvimento da generalidade e, por conseguinte, da individualidade. Mas eram sociedades que você tinham rituais, você tinha mitologias, você tinha projetos de imortalidade, isso utilizando a expressão do Becker, certo? Então, evidentemente, a generalidade ela era muda, mas ela existia em termos dessa, dessa manifestação, né? Quer dizer, mas com o desenvolvimento das forças produtivas, isso que o Lukács fala, que os marxistas falam muito bem, cara, da sociedade, a sociedade burguesa é a sociedade mais social, então ela é mais desenvolvida, inclusive surge o indivíduo, né? O indivíduo social, mas é indivíduo. A individualidade, ela tem a sua legalidade lá, ela não se reduz à sociedade, né? Você tem, então, isso que o capital vai explorar muito, né? Porque nós não podemos esquecer que é isso que distingue, por exemplo, um projeto de imortalidade é, que é dado pelo comunismo e o projeto de imortalidade que é dado pelo capital, né? Que não é projeto que é mais para manipular, né? Porque a única imortalidade que o capital concebe é a sua própria, né? É a questão da sua temporalidade imediata, tal, que o Mesaros fala, curta, né? É uma temporalidade que ela é curtíssima, né? Não existe uma futuridade na perspectiva do valor, né? Do valor que se valoriza, tal. Então, quer dizer, como é que você vai ter uma sociedade fundada no valor? Como é que ela vai ter um projeto de imortalidade? Nunca vai ter. Então, ela própria é a negação da. E o pior, a tragédia, que é a sociedade também que desenvolve mais a individualidade. E a individualidade, se há de convir, que a questão do corpo se coloca de uma forma muito, muito, muito forte. Por quê? Porque é o trabalho vivo, né? É o trabalho vivo, é a força de trabalho, né? É aquilo que o capital devasta. E o capital devasta é aquilo que você sente, né? É a questão da saúde, é a questão do psiquismo, é a questão enfim, quer dizer, da dominação metabólica. Quando se fala em dominação metabólica, se está falando de algo que domina o metabolismo, e metabolismo é corpo. Não existe metabolismo sem corpo, né? No aspecto de você estar pensando, e a partir daí que você pode pensar todas as categorias, inclusive da reprodução, né? Da produção e da reprodução. Não existe produção sem corpo, nem reprodução, pelo contrário, né? Agora, é isso que eu penso. Quer dizer, o social, ele se coloca de uma forma muito forte. Eu concordo contigo. O social, né, o ser social, se coloca de uma forma muito forte. Mas ele se coloca, né, mediando essa relação dos indivíduos com a condição que eles têm, a condição existencial, que uma delas é o trabalho, né, que eles têm que trabalhar para sobreviver, têm que vender a força de trabalho, né, quer dizer, vender o corpo, né, a corporalidade viva, né, trabalho vivo, quer dizer, isso aí é o lá. E o outro lado é essa questão que, queira ou não queira, que está colocada, que é a questão da negação da morte, né? Se dá numa sociedade que está a todo momento, e utiliza isso para manipular, né? Isso que eu te falei, né?
tá lembrando, ó, você é frágil, você é inseguro, né, quer dizer, então para você ter acesso aos meios de subsistência, você tem que vender a força de trabalho, né? Você tem que trabalhar, né? Quer dizer, o desemprego é a morte social. Mas a morte social, ela só é a antessala da morte orgânica, né? Porque, vamos supor, é, é o indivíduo que não consegue, né, ser reconhecido, né, como mercadoria, no sentido de ser comprada, força de trabalho, tal, ter salário, né? Ele está condenado porque ele tem necessidades, são necessidades do corpo, mas temos que entender o corpo não apenas como, né? Corpo, ele não é só o físico, é o mental, é o psíquico, né? Quer dizer, tem elementos aí da personalidade. Então, quer dizer, só para você ver que essa sociedade, a sociedade burguesa, né? Ela, ela é a sociedade do terror, porque ela desenvolve a individualidade, mas tira dessa individualidade um projeto de vida e de negação da morte. Porque a questão é o seguinte, a questão não é só te dar vida, vamos dizer, você você ter um emprego. A questão é você ter, né, uma perspectiva de que aquilo não vai ser tirado, né? Quando você tiver velho, você ter condições de continuar vivendo, né? Quando você adoecer, você ter condições de ter um sistema de saúde, né? Quer dizer, você ter saúde mental, você não entrar em depressão, ansiedade. Quer dizer, são todos elementos que, de um certo modo, ah, compõem um projeto de imortalidade, né? Por exemplo, não imortalidade no sentido de que você vai saber que você não vai morrer e tal, não. A questão não é essa. Esse projeto de imortalidade é você ter algo maior do que você, que te garante, né? Quer dizer, a individualidade está muito desenvolvida. O capital desenvolveu isso, ninguém vai voltar, não tem como voltar ao passado. As sociedades onde o indivíduo se confundia com a coletividade, né? Isso aí todos os sociólogos eles partem desse reconhecimento, né? Durkheim, Weber, Simmel, tal, essa ideia de que a sociedade moderna ela se caracteriza pelo desenvolvimento da individualidade, né? Da individuação, né? Mas ah, tem autores que veem isso como uma tragédia. O Simmel, Jorge Simmel, né? Que não é marxista, né? Ele fala na tragédia da cultura, né? Esses autores aí do começo do século XX, né? O próprio Freud, né? Eles eram muito pessimistas, né? Esse próprio Becker aí, ele parte de base de autores muito pessimistas, né? Porque eram autores burgueses que eles não tinham consciência de que isso dizia respeito à sociedade do capital, né? Mas eles reconheciam, por exemplo, o Becker reconhece que essa sociedade ela é incapaz de dar um projeto de mortalidade. Esse projeto de mortalidade não pode ser mais um projeto de mortalidade do passado, não pode ser mais fundado, por exemplo, numa crença em Deus, né? Numa vida após a morte, né? Porque a sociedade se secularizou. E aí, o que é que você vai fazer? Essa secularização, ela coloca um tremendo impasse para a cultura. Porque como é que você vai, então, criar um projeto de mortalidade, né? Que signifique, por exemplo, uma coesão social, signifique, por exemplo, um projeto de vida. Só para você ver como, quando a gente fala em projeto de vida, a gente esquece que esse projeto de vida ele está amarrado a esse projeto de imortalidade, né? Isso que eu te falei. E aí entra a questão do, do comunismo, né? Que é a ideologia, a única ideologia capaz de um projeto de imortalidade, de vida, né? E de
capaz de redimir as individualidades, sem negar as individualidades, porque também tem isso, né? Quer dizer, o capital ele tenta se fundamentar na ideologia da liberdade, liberdade do indivíduo, tal, e dizer, olha, o comunismo ele nega a individualidade. Quer dizer, vamos dizer, o comunismo, esse comunismo que nós conhecemos no século XX, que não é comunismo, né? Mas foi utilizado como ideologia para que o capital pudesse fundamentar a sua ideologia, né? Do individualismo, tal. E de uma individualidade que não que é espúria, que é uma farsa, né? Quer dizer, porque na verdade não te dá um projeto de vida, né? Pelo contrário, né? É um projeto fundamentado no medo da morte, no medo da morte. Aí se cria as entre aspas mitologias, os tratamentos, né? Performance, né, cultura, as ideologias, né, as ideologias que nós encontramos hoje, algumas que são ideologias profundamente corporais, né, profundamente corporais, corpolatrias, porque é o indivíduo reduzido a si, né, quer dizer, e tudo uma falsidade, porque eles não conseguem fazer a negação da morte no sentido que o Becker coloca, né? No sentido de uma imortalidade, quer dizer, nós podemos ser imortais, né? Diferentemente dos animais, nós podemos ser imortais, mas a nossa imortalidade, ela se dá resgatando a genericidade para si. Isso é que é interessante. Essa convergência com esse fundamento ontológico, ele permite, de um certo modo, fazer a crítica dessa cultura. E a crítica da cultura é uma crítica que os marxistas esqueceram de fazer, né? Esqueceram de fazer. Eles não conseguem fazer a crítica da cultura, Matheus, né? Essa é a minha É, visão. acho que só retomando a ontologia, é possível resgatar Exatamente. que no trabalho, como produtor de valor de uso, como órgão do metabolismo essencial entre homem e natureza, o ser ali, o que estava produzindo a sua existência, ele às vezes pagava com a própria vida, né? Então, trabalhar naquele sentido, por exemplo, caçar um animal, né, em grupo ali, ele não tinha muita escolha, né? Ele tinha que caçar, ele tinha que enfrentar, ele não tinha armas sofisticadas que lhe permitissem uma distância segura, né, onde ele iria lá somente sacrificar um animal. Ele tinha que pôr a vida dele em risco para dar conta de consumir suas proteínas necessárias para o seu metabolismo, enfim. Ele tinha que enfrentar esse animal. A vida dele estava em risco. Há um medo da morte, né, que está envolvido nesse processo? Possivelmente, né? Mas há uma consciência da vida, da necessidade, porque todo pôr teleológico, né, o Lukács vai colocar, e se a gente está olhando para isso, embasado no Marx, surge da necessidade concreta, que advém todo o processo. Então, quer dizer, como isso vai se dar numa sociedade onde o trabalho foi dividido e onde houve uma subsunção real e formal, né, formal e real do trabalhador no processo de trabalho, né? Hoje, Exatamente. o trabalhador solto na natureza ou solto numa cidade não precisa ir para a selva, pode estar na cidade. Ele vai sobreviver sem trabalho, sem esse trabalho alienado, estranhado, sem esse processo de trabalho construído hoje na nossa particularidade histórica, nessa sociabilidade do capital? Não vai, né? Seja no meio da floresta, seja no meio da cidade. A tendência é da morte, né, para esse sujeito, porque ele vive dentro de uma sociabilidade estranhada, onde ele não se apropria absolutamente nada, onde ele é humanamente destruído, né? Seja na sua personalidade, seja no seu corpo, né? E, e isso é um processo que, aliás, não são separados, né? E isso é um processo inevitável para esse sujeito, né? Só que ele não encontra, como você está falando, dentro da cultura, uma possibilidade de imortalidade, de uma compreensão da sua genialidade. Ele não encontra. E aí Isso,
O medo da morte vem dentro desse processo narcísico, você está falando da individualidade, né? Se manifestar nesse sintoma narcísico de uma busca de uma juventude eterna, porque a consciência de manter-se vivo, né? A consciência da necessidade de se manter vivo, se produzir essa vida. E como é que se produz essa vida na nossa sociedade? Consumindo a jovialidade, né? Numa sociedade estranhada, onde tudo é mercadoria, você compra a juventude. Isso é Você compra. interessante que a gente está conversando aqui, mas esses 2 parágrafos que nós podemos até ler para a gente avançar aqui um pouco, tem Vamos lá. tudo a ver com isso que a gente está conversando, certo? Sim. Então, a gente fez esses prolegômenos aqui, mas Esse preâmbulo. esse preâmbulo, né? Se a gente for verificar, coloca questões muito ligadas a isso que a gente está conversando. Acho que a gente pode até ler esses 2 parágrafos e comentar e fazer o encerramento aqui, mas é muito interessante. Vamos lá, né? Sobre o desenvolvimento, né? Isso. Sobre o desenvolvimento da generidade no ser social, só se pode falar inequivocamente sobre essa base, pois suas formas fundamentais, suas tendências de desenvolvimento fundamentais, só aqui podem se tornar existentes com eficácia objetivamente unívoca. Todavia, quanto mais, com Marx, se reconhece e se sublinha esse papel dominante da economia no desenvolvimento, tanto mais claramente se verá que também o estranhamento do homem, que aqui tratamos, deve se expressar de maneira mais clara e concreta nessa esfera da vida. Uma apresentação não deformada das tendências que aqui se tornaram eficazes não mostra apenas seu surgimento do processo de reprodução cada vez mais perfeito do homem e da humanidade, mas também, ao mesmo tempo, o expõe em sua contraditoriedade processual. Esse desenvolvimento não criou um modo de estranhamento unitário e de uma só vez, mas, ao contrário, destruiu ininterruptamente suas formas particulares, pelo respectivo desdobramento de sua contraditoriedade interna. Entretanto, no curso da história até aqui, tal desenvolvimento só pôde modificar, remover ou destruir as maneiras particulares de estranhamento, de modo que em seu lugar aparecesse outra forma desse fenômeno, mais elevado no sentido econômico-social, mais sociabilizado, para mais tarde ser sucedido por outro ainda mais altamente desenvolvido, produtor de um novo estranhamento. Interessante isso aqui, viu? Quer dizer, os estranhamentos também vão se desenvolvendo, adquirindo formas cada vez mais complexas, superiores, e é o que nós estávamos discutindo aqui, né? A questão do... Mas vamos lá, vamos ler o próximo parágrafo. Vamos lá. A prioridade da reprodução econômica, aqui aludida com base em Marx, porém, jamais pode ser concebida como domínio de um automatismo. Tem uma nota aqui, né? Nota 77, ele diz assim: muitos mal entendidos e recusas do ensinamento de Marx baseiam-se no fato de que se atribui a ele tal automatismo, de forma a poder desmenti-lo facilmente, tá? Muito bem. Retornando ao texto do Lukács. Como o desenvolvimento econômico que move socialmente as mudanças filogenéticas do gênero humano se torna atuante como processo conjunto, apesar de todas as suas contradições intrínsecas, como fato social unitário em sua irreversibilidade, mas segundo sua gênese, pode ser apenas uma síntese econômica de muitos pores teleológicos singulares, que, em última análise, são realizados pelos indivíduos. Cada ato social que apoia essa linha principal deve defender em relação a esses pores singulares a generidade cada vez alcançada. Mais precisamente, 2 pontos. Tem a função de dirigi-los na direção predominante da generidade.
Sem entrar também aqui nas diferenciações, pode-se mesmo assim dizer que todos os momentos fixos e fluidos da superestrutura e da ideologia têm aqui a base de sua eficácia social, e partindo daqui se esforçam para estimular a convergência consciente e prática da pessoa singular e gênero. Por isso, Marx levantou o problema da ideologia, não em termos gnosologicamente abstratos, mas em termos socio-ontologicamente concretos, na medida em que, para ele, na determinação da ideologia, não é o dilema da correção ou da falsidade que forma a base genética, mas sua função, conscientizar os conflitos que a economia desencadeia na vida social e combatê-los. De um lado, partindo dos costumes, das tradições, etc., até o Estado e o direito, de outro lado, até o âmbito da moral, no mais amplo sentido, da visão de mundo, trata-se sempre de transformar as contradições surgidas no plano econômico em relação à generidade, a cada vez mais existente em motivos da praxis social. Com o caráter contraditório já descrito de cada fase da generalidade, porém, esses atos de conscientização devem transcorrer para o combate dos conflitos, no interior de uma ampla escala de confronto. Seu domínio pode estender-se do apoio incondicional da generalidade daquele momento até sua rejeição, também incondicional. Praticamente também é certo que a generalidade não mais poderia se manter sem tal apoio no vir a ser social dos conflitos pessoais singulares. Seu progresso não seria possível sem tais negações. É característico desse desenvolvimento que o aumento da negação desempenha nele um papel dominante para o avanço. Contra Proudhon, ou, de maneira eclética, destaca os lados chamados bons e ruins das sociedades com preponderância dos primeiros. Marx diz: o lado ruim é aquele que dá vida ao movimento, cuja história é feita de tal forma que acarreta a luta. Pronto, interessante aí, tá. O Lukács aqui tá, né, quer dizer, ele já está colocando coisas que ele já tinha tratado antes, lá na ideologia, né? Mas sempre salientando a questão aqui da generalidade, né? O que é que você entendeu aí dessa, só para a gente ter esses dois parágrafos, o que é que você acha que a gente poderia estar sintetizando? Eu acho que a gente precisa retomar sempre aqui que ele está pondo em cena, né, a questão do estranhamento, né, e de como que esse produzir-se humano produz sua contradição, né, nesse processo. Essas contradições, elas estão se colocando. Então, que esse estranhamento que ele fala no parágrafo anterior, que não é uma única unidade, que é um processo que vai substituindo o outro, são momentos, né, dentro das particularidades históricas, esses estranhamentos vão sendo substituídos, não existe um único estranhamento, né? Revela que no processo de desenvolvimento, que a gente só conhece pós-festum, como ele sempre faz, a gente não consegue prever, né? Uma teleologia não pode ser determinada previamente, por isso a questão, a crítica ao automatismo econômico, né? Você não tem como prever, né? Não existe esse automatismo, né? Existe uma ação ali, né? De cada indivíduo, dos poros teleológicos, né? Que vão sendo colocados e que depois obviamente, cria uma tendência no processo teleológico social, né, da ação social, mas essa ação, ela traz em si suas contradições. Não fosse assim, não haveria necessidade da ideologia, né, que se faz premente para dirimir os conflitos sociais, né, segundo a leitura que ele propõe aqui, da definição da ideologia que ele toma lá da crítica da economia política, né, do livro, como que é? A Crítica da Economia Política, é esse mesmo o nome do livro, Giovanni? Sim, sim, É esse, né? exatamente. E aí Contribuição crítica. ele toma essa definição do Marx desse livro, então, que está nesse fato de dirimir esses conflitos que existem dentro da sociedade, e a ideologia vem no sentido de lidar com esse processo, né, de dominação, que entra um pouco naquilo que a gente estava falando sobre vida e morte, né,
esse processo, temos consciência da morte, temos consciência da vida, dessa contradição na produção da vida, que pode ser a negação da morte, né? Que é negar essa morte, né? Quer dizer, a vida orgânica e a vida desse ser social, simbólico, né? Que morte é essa, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando de produzir vida aí para um ser social, que é um ser simbólico, um ser que está imerso numa contraditoriedade existencial, né? Onde aquilo que ele produz de aperfeiçoamento das suas práticas, que lhe permite, por exemplo, a produção do excedente, ao mesmo tempo ele escraviza, gerando aí os processos todos de estranhamento e de exploração que vão surgir desse seu aumento da capacidade produtiva, né? Dentro de uma realidade. Mas esse aumento da capacidade produtiva também gera uma divisão do trabalho, gera a possibilidade de novos desenvolvimentos técnicos, ideológicos, enfim. Gera, ao mesmo tempo, como a gente está vendo hoje, um momento de colapso ambiental, onde nós estamos consumindo os recursos do planeta de uma forma que não se sustenta, e onde o nosso corpo, como parte dessa natureza, também está em perigo, aí, adoecendo, enfim, contaminado por N coisas desse mundo, seja simbolicamente, seja biologicamente. Então, todas essas contradições aparecem aqui, né? Aparecem nessa a colocação que ele está fazendo aqui, de uma sociedade que coloca, né, em cena objetos do qual ela ainda não se apropriou, né, e que ela precisa dessa dificuldade, né, ou que ela vive dessa dificuldade, porque é a necessidade de produção dessa vida que vai fazer com que novos poros teleológicos surjam e deem sequência ao movimento, né, de superação dessa sociedade atual. É aquilo que estava falando, né? Quer dizer, num determinado momento, ou nós destruímos tudo, se não dá mais tempo da gente criar uma nova possibilidade para além dessa particularidade histórica e dessa sociabilidade que nós estamos vivendo. É assim que eu consigo olhar, Giovanni, para esses parágrafos aqui. Exato. Não, e eu agora só complementando para a gente já ir para a nossa finalização, esse parágrafo ele tem questões aqui interessantes, porque o Lukács continua batendo nessa tecla de que o momento da negação desempenha um papel dominante para o progresso. Quer dizer, o lado ruim é aquele que dá vida ao movimento. Só para você ver aqui, isso aqui é uma frase do Marx, né? Para ele mostrar essa contradição, inclusive nessa questão que ele está sempre ressaltando aqui, na direção predominante da generalidade. Quer dizer, a direção predominante da generalidade, ela se dá no meio desses conflitos, né? Do via ser dos conflitos dos seres humanos singulares, né? Quer dizer, e é fundamental que a gente entenda essas contradições surgidas no plano econômico a partir da função que elas têm de desenvolvimento da generalidade. Quer dizer, é como se, por exemplo, esse estranhamento que vai, né, que ele até, no parágrafo anterior, ele até quase que mostrou aqui que você tem maneiras particulares de estranhamento que vão se desenvolvendo, quer dizer, vai aparecendo um no lugar do outro, e depois aparece outro que vai, né, um outro tipo de estranhamento mais elevado, no sentido econômico social, né, mais sociabilizado, quer dizer, esse outro estranhamento ele vai sucedendo aquele estranhamento anterior, quer dizer, você tem esse desenvolvimento do estranhamento, então, quer dizer, esse desenvolvimento do estranhamento, ele é inseparável do desenvolvimento, né, da generalidade. Quer dizer, é aquela ideia que é uma ideia de que é uma tese, né? É uma tese de Marx, mas é uma tese que vem já do Marx lá de 1843, né?
que está muito no idealismo clássico alemão, né? Quer dizer, o lado ruim é aquele que dá vida ao movimento, né? Quer dizer, a libertação nasce do próprio desenvolvimento da alienação, né? Quer dizer, a alienação, né? O caminho da alienação é o caminho de sua própria superação. Quer dizer, isso daí é muito Marx e isso está sendo agora muito Lukács, né? Ele vai dizer que isso é uma contradição, é uma contraditoriedade, né? Ele vai, em termos sociontológicos, né? Mas que é parte do desenvolvimento do estranhamento, né? Eu acho muito curioso, ele está retomando uma tese que eu, particularmente, quando eu escrevia a aula 4, se eu não me engano, a aula 4 para vocês aí, né? Não a aula 5, mas a aula 4, né? Eu, eu particularmente, eu fico pensando, será que né? Quer dizer, será que o sociometabolismo da barbárie ele, ele não criaria, ele não suprimiria as possibilidades da autotranscendência, da alienação? Quer dizer, essa é uma questão ontológica. Que fique em aberto, né? Porque isso daí é para nós pensarmos, né? De um certo modo, ah, uma dialética, né? Uma dialética que eu acho que eu já cheguei até a comentar contigo aqui, uma dialética negativa, né? Mas o meu medo ao tentar, vamos dizer, adotar tal perspectiva, porque eu apenas procuro entender, né? Mas eu não eu não adotei tal perspectiva porque eu cairia naquela perspectiva do pessoal da teoria crítica, né? Do grande hotel Abismo, né? Do Adorno, Horkheimer, esse pessoal que na verdade, eles exatamente negam essa ideia aqui de que o lado ruim é aquele que dá vida ao movimento, né? Quer dizer, na verdade, o desenvolvimento do capital, ele pode, esse lado ruim, ele pode suprimir o movimento da vida, né? Então, quer dizer, mas na dialética, aí entra a questão, né? É dialética idealista ou dialética materialista? Porque na dialética materialista, você pode estar concebendo isso que o Lukács está colocando, mas você concebe como sendo um elemento não da necessidade, mas um elemento da contingência, né? Quer dizer, você sai um pouco daquele elemento de que você possa, né, como, né, Hegel pensava, né? Porque isso é Hegel, né? Que ele pensava que o percurso da alienação é o percurso de sua própria superação, né? Quer dizer, numa perspectiva materialista, isso não se coloca assim de uma forma tão tranquila. Mas o que o Lukács está ressaltando aqui é a contradição, e isso é que é interessante. E isso é que é a parte que é interessante em termos ontológicos, né? A contradição desse desenvolvimento capitalista, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele desenvolve o estranhamento, ele desenvolve também a generalidade, né? Como possibilidade objetiva, e aí essa é a expressão, né? Da emancipação. E a emancipação significa você estar agora, né, concluindo, voltando ao começo da nossa conversa, né? Eu poderia dizer uma emancipação que signifique a construção de projetos de imortalidade, no sentido de que você supere esse irracionalismo do capital, né? Que é um sistema que se alimenta do medo, né? Ele se fundamenta no medo, né? O capital, na sua forma de crise estrutural, ele se alimenta do medo, ele cultiva o medo, que é o sociometabolismo da barbárie. É
a produção do medo, todas as formas de medo, né? Principalmente o medo da morte, né? Morte orgânica, morte social, né? Morte psíquica, quer dizer, é um sistema que ele se reproduz dessa forma. Não é à toa que, por exemplo, o Brasil ele é o exemplo básico, né? O país do Estado neoliberal é o país da cultura do medo, né? O que é a extrema-direita, se não um parceiro muito funcional para a reprodução desse Estado neoliberal, né? Quer dizer, o medo venceu a esperança, quer dizer, não tem mais esse negócio É por isso que acabou com a esquerda, porque você não pode ter uma esquerda cujo projeto seja o projeto do medo, né? Você não pode ter uma esquerda que... É por isso que isso que Lula fala aí não é esquerda, né? Um projeto de uma esquerda que todo o projeto dela é baseado no medo do bolsonarismo, né? Quer dizer, essa é a lógica do capital, essa é a lógica do capital, que se baseia naquilo que... E o que é que o bolsonarismo representou? Nada mais, nada menos que a maior expressão da morte, da cultura da morte. Isso é uma coisa interessante. Como no Brasil, como é um país de capitalismo dependente, aqui as coisas são mais explícitas, né? Já dizia né, o cinema marginal, Zé do Caixão, aqui as coisas são mais explícitas, né? Lá na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, não. Ali você tem um sistema que ainda não está tão explícito, embora também já começa a ficar com as guerras. Mas aqui no Brasil, aqui a coisa é muito mais explícita. Esses becos sem saída da modernidade do capital, né? Um país de 3 séculos de escravidão, um país que uma república velha, envelhecida, uma república que não consegue incorporar o povo, não tem projeto de desenvolvimento. Quer dizer, aqui é o país que você vai realmente entender essa contradição colocada pelo Lukács, né? Quer dizer, a genialidade te dá uma possibilidade objetiva para você superar esse estranhamento. Isso é o Giovanni, estranhamento, né? Eu concluo com isso. Pois não. eu só para concluir, então, também, para deixar uma palavra aí, enfim, uma compreensão aqui, né, dessa pergunta que você traz, né? Será que a gente consegue superar a barbárie, né? Será que a gente consegue superar isso que está colocado aí para a gente, né? Eu tô me lembrando aqui numa passagem da paleontologia, quando o Lukács vai falar sobre os animais superiores, que ele chama, né? De nós, seres humanos, seres conscientes, né? Quer dizer, ele está discutindo essa questão da consciência como epifenômeno e a consciência como fenômeno social, né? Do ser social. E ele fala, né? Que mesmo não agindo de maneira mediada, agindo de maneira imediata, né? Nós agimos como um ato reflexo, né? São reflexos condicionados sobre um pôr teleológico, né? E esses reflexos condicionados sobre esses pores teleológicos, sobre essa cadeia de alternativas anteriores do processo histórico de desenvolvimento do ser social, né? Ela não tem um caráter que não possa ser revogado, né? O fato é um caráter totalmente revogável, mutante, né? Quer dizer, o fato de agirmos, mesmo que muitas vezes no cotidiano, de uma certa maneira, através de um reflexo condicionado, isso não é determinado, não é algo eterno, né? É algo que pode ser perfeitamente revogável, né? E que pode entrar em outros lugares, pode ser desenvolvido novos pores teleológicos e novos reflexos condicionados, né? Porque não agimos constantemente pondo, né, teleologicamente fatos novos, novas objetificações, né, novos pores, novas cadeias de pores, né? Mas estamos às vezes agindo de maneira imediata e essa ação, ela de qualquer forma ela é diferente porque ela
é uma ação que se coloca sobre pores anteriores, né? E isso permite a revogação dela por novos pores, né? Que jamais tem um caráter que perdura para sempre, né? Sempre há um movimento nesse processo, por mais que ele se cristalize. Então, de alguma forma, dá para a gente a percepção de que há possibilidade, sim, da transformação desses reflexos condicionados, vamos dizer assim, que a gente tem estabelecidos na nossa sociabilidade hoje, né, imediata, né? É isso, Giovanni. Perfeito, É perfeito. Eu uma, gostei dessa finalização aí que é a questão da possibilidade objetiva, né? é, Já é uma tendo em vista possibilidade que você objetiva, é está isso. lidando com uma contradição. A contradição ela é real, isso que você colocou, né? A É, contraditoriedade ela é parte do processo. Agora, aonde você tem contradição, aí sim você tem possibilidade objetiva de vida, né? De vida e de morte, mas aí de qualquer modo fica a questão da possibilidade objetiva de vida, né? Que tenta resgatar essa dialética aí que o Marx, né, na Miséria da Filosofia, já lá em 1847, ele ainda esposava, né, e eu acho que é algo que perseguiu a vida dele toda, essa questão de que o capitalismo, ele coloca, né, as possibilidades objetivas de sua própria superação, né, isso é uma visão marxista, isso é que separa o marxismo das visões, vamos dizer, de outras linhas, né, quer dizer, a gente não é uma questão de um socialismo utópico, é uma questão de um socialismo científico, porque cientificamente essas possibilidades objetivas estão colocadas aí pelo desenvolvimento das forças produtivas, né? Embora você tenha também ao lado delas formas de estranhamento superiores, né? Que não se pode negar, mas é a dialética da vida, né, que está sendo colocada. Bom, Matheus, eu acho que foi muito interessante essa conversa e a gente prossegue daqui a 15 dias essa leitura aqui dos prolegômenos, né, e até a próxima, né, até quarta tem a nossa aula aí. um abraço, Giovanni, até mais. Até Valeu, um a próxima. abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.